Olá, nós chegamos agora à última aula de numerologia cabalística do curso básico online e a gente vai falar agora sobre coisas muito importantes, que são os desafios, coisas favoráveis, números harmônicos e mais algumas outras coisinhas. Eu quero que você entenda, se você chegou nessa aula, eu tenho certeza que você está comprometido em mudar a sua vida, em realmente ter sucesso, ter prosperidade, e você agora entender um pouquinho sobre a diferença das pessoas que têm sucesso e das pessoas que não têm. Eu quero que você entenda que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que têm sucesso na vida, que têm crescimento, e as pessoas que são aquelas que parecem que nada dá certo ou que torcem para que nada dê certo. Imagine o seguinte, imagina que tem um chão que está muito escorregadio, né? O chão está muito escorregadio. Se você e você tem que passar por aquele caminho todo dia. Uma pessoa que não prospera na vida é aquela pessoa que sempre passa naquele chão, sempre escorrega, sempre cai e nunca faz nada para mudar aquilo. Qual que é a diferença dessa pessoa? Né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem prosperidade. A pessoa que tem prosperidade, o que ela faz? Ou ela arranja alguma maneira de parar de escorregar naquele chão e começar a passar por outro lugar, ou começar a limpar o chão, fazer alguma coisa para tirar aquela coisa que escorrega e faz ela cair. Por que eu dei esse exemplo? Porque a grande maioria das pessoas, elas ficam caindo, caindo, caindo e parece que nunca aprendem. Então, quando você vê essa parte até dos desafios, do que a gente falou na aula anterior dos momentos decisivos, dos ciclos de vida e do ano pessoal, você está muito acima de outras pessoas, porque a grande maioria das pessoas, elas não fracassam por questão delas, elas fracassam porque elas não aprendem aquilo que elas têm que aprender. Elas não sabem qual é a missão de vida delas, não sabem qual é o destino, não sabem qual é o ano pessoal que elas estão. E isso faz com que a pessoa tenha menos sorte, que não é sorte. Na verdade, você cria suas oportunidades, todo mundo fala isso. Só que se você souber como utilizar as energias corretas para criar suas oportunidades, pode ter certeza que você vai ter sucesso na vida e você vai ser uma pessoa que cresce muito, tá bom? E é igual eu falo, eu já fiz mais de 2.000 mapas numerológicos, né, de estudos, e já fiz mais de 600 mapas empresariais. Nos mapas pessoais, todas as pessoas que eu fiz conseguiram ter sucesso. Por quê? Porque elas colocaram aquilo em prática, elas pagaram por aquilo, elas colocaram aquilo em prática e souberam, nossa, isso daqui é realmente o que eu preciso. Né? E as pessoas do mapa empresarial a mesma coisa. Mas antes disso, já, igual eu falei, já fiz mais de 2.000, mas eu tive já pessoas, antes de eu começar a fazer esses daí, meus primeiros, que eu fazia para pessoa, às vezes fazia por um preço mais barato, às vezes entregava de graça porque a pessoa estava sofrendo e a pessoa não dá valor. E mesmo, isso daqui eu quero que você entenda, mesmo com a numerologia, a sua vida pode continuar dando errado. Por quê? Porque você não sabe colocar aquilo em prática. Você não sabe como colocar as coisas em práticas da sua vida, né? Se você não sabe como aplicar isso, as coisas não dão certo. E você não adianta você ter tudo isso daqui que eu passei para você e você não começar a aplicar. Quanto antes você começar a aplicar, antes você vai começar a ter resultado. Tudo bem? Então vamos lá. Desafios. Os desafios indicam as barreiras que se apresentam em cada fase da vida. Estão associados ao processo do amadurecimento psicoemocional, ou seja, da parte psíquica e da parte emocional, e solicitam o equilíbrio entre seus extremismos emocionais. Aquelas pessoas que vivem muito estressadas, vivem muito preocupadas, muito ansiosas. É importante você saber, às vezes os desafios se manifestam dessa maneira, e se você não souber como lidar com isso, e que você está passando por esse desafio, cada vez já vai te aprofundar mais naquele poço e você vai ficar cada vez mais afundado e cada vez mais difícil de sair, tá bom? Uma coisa importante, quando aparecer o desafio zero nessas contas que eu vou mostrar para você, a atenção deve se voltar também para os outros desafios, pois assim, porque assim, se aparece o desafio zero, pode ser que você não tenha nenhum desafio ou que qualquer desafio apareça na sua vida. Então é importante você ler o material complementar, entender os desafios e saber quais são eles, porque se alguma coisa, por exemplo, assim, você começa a ficar uma pessoa com um pensamento acelerado, começa a ficar muito ansioso, você sabe, opa, eu estou passando por um desafio 3, por exemplo. Aí você sabe o que você tem que fazer e você sabe que você está passando por aquilo e como você se livrar daquilo que está ocasionando na sua vida. Quanto antes você se livrar dos desafios, eu quero que você pense numa escada. A escada você vai subindo, uma escada do sucesso. Quanto mais você tira o peso das suas costas, mais fácil fica para subir a escada. Se tiver muito peso nas suas costas, fica mais difícil, tá bom? Então espero que isso tenha ficado claro. E vamos lá para saber como calcula os desafios. O primeiro desafio, para a gente encontrar o primeiro desafio, a gente vai utilizar o dia e o mês de nascimento reduzidos. Então a gente vai reduzir e subtrair o menor do maior valor, tá bom? Eu coloquei os exemplos aqui embaixo, né, para você já começando a ver. Aí a pessoa nasceu no dia 18 de 6 de 92.
O primeiro desafio, lembra que a gente tem que reduzir? Então seria da seguinte forma. Dia 18, a pessoa nasceu, então vai ser 1 mais 8 é igual a 9, tá bom? E o mês, 6, tá? Se fosse o mês 11, a gente ia reduzir a 2. O mês 12 ia reduzir a 3. Nesse caso ficou 9, porque deu o maior, menos 6, que é o menor, então vai ser 9 menos 6, 3. O primeiro desafio dessa pessoa é o 3, tá bom? Segundo desafio. Para encontrar o segundo desafio, devemos utilizar o dia e ano de nascimento e subtrair o menor do maior. Então vamos lá. Segundo desafio, mesma coisa. A pessoa nasceu no dia 18, então 1 mais 8 é igual a 9. E no ano de 1992, 1 mais 9 mais 9 mais 2 é igual a 21, 2 mais 1 é igual a 3. Então, aqui dá um 3. Então, lembrando, a gente tem que subtrair o menor do maior. Então, o primeiro aqui deu 9 e o segundo deu 3. Então, a gente vai fazer 9 menos 3 é igual a 6. Tudo bem? Então, o segundo desafio dessa pessoa é o 6. E o terceiro desafio, para a gente calcular, a gente vai subtrair o menor desafio pelo maior desafio. Ou seja, o maior desafio aqui deu 6 aqui, e o menor desafio deu 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. O terceiro desafio dessa pessoa também é o 3, tá bom? Eu acho que é bem fácil calcular isso daqui. Se não ficou claro, eu espero que você pergunte aqui, você mande uma mensagem, mas quanto antes você saber como enfrentar seus desafios, seus momentos decisivos, seus ciclos de vida e também o seu ano pessoal, mais fácil você vai conseguir viver a vida. Eu até brinco, né? Imagina que vem uma tempestade em cima de você. Você sabe como você faz para combater aquela tempestade? Ou, por exemplo, vem uma chuva. Meu, se você tá vindo uma chuva por aí e você é a única pessoa de guarda-chuva na rua, você pode ter certeza que você não vai se molhar nada. Mas se você não estiver preparado por aquilo, aí você vai ser igual às outras pessoas que se molham. Por isso que você tem que entender. Por que você acha que 1% da população mundial controla toda a riqueza do mundo? Né? Tem 1%, tem quase o equivalente a 99% da população em relação a dinheiro. Por quê? Porque essas pessoas sabem utilizar as partes da energia, né, delas também, mas sabem como utilizar os desafios, como ela vencer os desafios, como ela utilizar os momentos decisivos, os ciclos de vida e o ano pessoal. Por isso que essas pessoas têm tanto sucesso, porque elas não são e não pensam igual a grande maioria das outras pessoas. Todo mundo que começa a utilizar a numerologia começa a prosperar. Então, se você souber como utilizar, você vai prosperar também. Uma coisa importante, eu sei que está ficando cortado a tela aqui, porque minha fotinha está em cima, mas essa apresentação ela sempre vai ficar disponível aqui para você fazer o download, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha é só consultar ela. Agora vamos lá. Dia do mês favoráveis. Como é que a gente faz? Assim, sabe aquele dia que parece que você tem mais sorte, que você tem mais ânimo, que as coisas dão mais certo para você? Isso daqui são os dias favoráveis. E é sugerido marcar os compromissos nesses dias, entrevistas de emprego, assinatura de contrato, reuniões ou qualquer outra transação financeira, uma compra de algum apartamento, de algum carro, você sempre fazer nesses dias. Até um pedido de casamento, por que não? Você fazer nesses dias, tá bom? Como é que a gente faz para calcular os dias favoráveis? Eu vou abrir aqui, deixa eu ir lá para baixo. Ó, dias favoráveis. Eles vão estar aqui as planilhas dos dias do mês favoráveis, lá no final, na página 154. E como é que a gente vai fazer para calcular? A gente vai pegar o dia que você nasceu, o dia 18/6, né, no caso do exemplo, o dia e o mês que você nasceu. Depois disso, você vai lá na planilha, tá? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil, depois eu vou falar. O processo é o seguinte, pega os dois números de base, que são o dia e o mês do nascimento, e em seguida você vai dobrar o segundo número. Depois, a partir do resultado, vá somando os números bases com o resultado. Veja o exemplo. Vamos lá. Digamos que a pessoa nasceu no dia 18/6. De acordo com a tabela, o número base dela são 5 e 6. Por quê? Vamos lá, vamos acessar a tabela aqui. Deixa eu subir. Página 154. Ó, a pessoa nasceu no dia 18/6. Então vamos lá. O número base aqui, ó, talvez não dê para vocês enxergarem, mas deixa eu ver se está pegando meu mouse. Não, não tá. Mas a pessoa nasceu no dia 18/6. O número base dela, de acordo com essa tabela aqui, que você vai pegar depois para fazer, ó, aqui em cima vai ter o mês e aqui vai ter os dias, tá? Então aqui, ó, você pode ver que na primeira linha janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí embaixo vão ter as outras, né?
ia ser a continuação, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Aí essa pessoa que a gente está fazendo o cálculo, ela nasceu no dia 18/6. Então, ela nasceu em junho, tá bom? A gente vem aqui em junho e vê que ela nasceu no dia 18. Aí aqui, se aqui talvez você não esteja conseguindo enxergar, mas depois você vai ver no material, que os números base dela são 5 e 6. Então, vamos lá. Ela aqui, beleza, 5 e 6. Como é que a gente faz para... Então, os dias favoráveis 5 e 6 são os números base dela. Então, para a gente achar os outros dias favoráveis do mês dela, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro dia é o 5, o segundo é o 6. Depois do segundo dia, a gente vai dobrar esse número. Ou seja, 6, o dobro de 6, 12, tá bom? Então, o dia do mês favorável dela aqui é o seguinte, o dia 5, o dia 6, e depois a gente vai dobrar, vai ser o dia 12. Depois disso, a gente não precisa dobrar mais, a gente vai somar com os outros números base. Ou seja, vamos lá por exemplo aqui, ó. Vou deixar até destacado aqui para você ver. O primeiro dia do mês favorável dela é o 5 e o segundo é o 6, números base. O terceiro dia a gente vai dobrar, então vai ser 6, o dobro, né, vezes 2, 12, tá bom? Terceiro dia, quarto dia favorável, 17. Por quê? Aí a gente vai começar a fazer as contas. 12, né, que é o segundo dia favorável, mais o 5, que é o primeiro número base, é igual a 17. O outro dia favorável vai ser 23. Por quê? 17 mais 6 é igual a 23. E o outro dia favorável vai ser 28, porque vai ser 23 mais 5. Lembrando que alguns meses vão até 31 dias, tá bom? Então a gente vai fazer esse cálculo sempre que a gente conseguir para encontrar os números favoráveis. Não pode passar de 31. Sempre vai só até o 31, nesse caso. Tudo bem? Então vamos lá. 5, 6, depois 12, porque a gente vai dobrar o 6. Depois o 17, porque é 12 mais 5, né? Depois 23, porque 17, que é o resultado desse, mais o 6. E depois 28. 23 mais o 5. É importante você saber assim, para a gente saber os dias favoráveis, a gente sempre precisa pegar a soma daqui, de duplicar, e depois a gente vai somando. Depois, sempre de acordo com o anterior. Ou seja, depois do 12, a gente sempre vai utilizar os números base, tá bom? Então, 17 vai ser por quê? 12 mais 5, 17. Aí, 23. Por quê? 17, que é o resultado desse daqui, mais 5, vai dar 23. Depois a gente vai somar. Por que vai dar 28? Porque deu 23 e a gente vai somar mais 5, que são esses números base. Se estiver ficando complicado, alguma coisa que você não esteja entendendo, porque eu já trabalho com numerologia há 8 anos, mas se você não entender, é só me falar que eu tiro suas dúvidas e respondo aqui embaixo seus dias favoráveis. Vamos pegar um outro exemplo. A pessoa que nasceu no dia 15/2. Então vamos lá no material complementar. Fevereiro, beleza? Fevereiro aqui. A pessoa nasceu no dia 15, então vamos lá até o dia 15. Os números base dela são 3 e o 6. Então vamos lá. Beleza, a pessoa nasceu aqui, ó. 15/2, então esses daqui são os números bases, tá? Deixa eu ver se está grifado. Isso, está grifado. O 3 e o 6 são os números base. O terceiro dia favorável da pessoa vai ser o dobro do 6, então 12. O quarto dia favorável vai ser 12 mais 3. Lembra? A gente sempre vai fazer nessa ordem aqui depois. 12 mais 3, 15. O quinto dia favorável da pessoa vai ser 15 mais 6, que vai dar 21. O outro dia favorável vai ser 24, porque é 21 mais 3, e vai dar 24. E o último dia favorável do mês dessa pessoa vai ser o 30, 24 mais 6, tá bom? A gente sempre vai utilizar isso daqui para fazer esse cálculo, e sempre tem que utilizar a tabela. Esses dias vão ser os melhores dias do mês. Você pode até começar a perceber. E quando você fizer esse cálculo, você vai perceber que os dias que você acorda mais disposto, os dias que você acorda até mais empolgado, com mais sorte para fazer as coisas, são esses dias, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Isso daqui eu sei que é um pouquinho mais complexo para você entender, mas se tiver alguma dúvida, lembre-se de mandar mensagem aqui embaixo ou falar comigo pelo WhatsApp, tudo bom? Vamos lá. Relação intervalores. Como já foi dito, muitos números acompanham o ser humano durante toda a sua vida. Alguns são os harmônicos, outros conflitantes e outros ainda denotam certas capacidades e aptidões especiais. Como tudo na natureza, deve existir harmonia e qualquer tendência à desarmonia deve ser analisada mais profundamente. Então, podemos deduzir que qualquer excesso indica talento ou deficiência natural da pessoa em questão.
Como é que a gente faz para calcular a relação intervalores da pessoa? Vamos lá. Podemos considerar como excesso nessa análise um número que se sobrepõe a, no mínimo, dobro ou dobro de qualquer outro número, tá bom? Então, a gente vai utilizar somente o primeiro nome da pessoa, tá? Digamos que o nome dessa pessoa que a gente pegou aqui é Joaquim. Então, vamos ver. Exemplo, o nome Joaquim. Observamos que o mesmo nome possui 4 letras com a vibração 1, né? A letra J, a letra A, a letra Q e a letra I. Contra uma vibração 7, que é a letra O, uma vibração 6, que é a letra 1, e uma vibração 4, que é a letra M. E é claro, podemos considerar que no nome dele vai ter um excesso de 1. Então, a relação intervalor do Joaquim ele é igual a 1. Por quê? O número que deu foi o dobro de qualquer outro número que tinha. Tá? Para fazer esse cálculo da relação intervalor, a gente precisa utilizar somente o primeiro nome da pessoa. Digamos que a pessoa se chame Ana Vitória, Ana Luísa. A gente vai utilizar somente o Ana. Tá? Até no caso assim, por exemplo, Ana, A igual a 1, N igual a 5, A igual a 1. 2 é o dobro de 1. Então, ela tem uma relação intervalor 1. Se, por exemplo, ela tem assim, ela tem duas letras A, né, dois números 1, e outro que tem 3 vibrações, né, de um número 3, ela não vai ter uma relação intervalor, porque o 3 não é o dobro de 2, tá bom? Por exemplo, se ela tivesse duas vibrações 1 e 4 vibrações 2, aí sim, porque 4 é o dobro de 2. Então, você precisa se atentar a isso. Para o número ser uma relação intervalor, ele precisa ser o dobro de qualquer outro valor que tem ali dentro. Se não tiver o dobro, então não tem relação intervalor, tá bom? E aquilo que eu falei, no caso da Ana, o 1 ele é o dobro do 5. Por quê? Aqui ó, a gente tem duas vibrações 1 e uma vibração 5. Então 1 é o dobro disso, tá bom? Eu acho que ficou claro essa parte, mas se não ficou, lembre-se de mandar uma dúvida aqui embaixo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Grau de ascensão. Vamos lá. Grau de ascensão é importante isso daqui. A numerologia cabalística considera a comparação do valor das vogais, que é a motivação, e das consoantes, impressão, como índice de grau de elevação da alma. Esse índice ele não vai influenciar em nada na vida da pessoa, né? Ele é apenas indicativo do desenvolvimento material, do mental do ser humano, e se a pessoa está progredindo ou retrocedendo. Porque assim, se a soma das vogais for igual à soma das consoantes, ou seja, você somou seu nome inteiro e a soma das vogais for igual às consoantes, digamos que, vamos pensar, eu não estou falando um caso certo, tá? Mas digamos que Rafael, aí somei todas as vogais, deu 8, e somei todas as consoantes, deu 8, então eu sou um espírito elevado, e ele está nesse planeta para iluminar as outras almas, tá bom? Já sou um espírito elevado. Se a soma das vogais for superior à das consoantes, estamos diante de um espírito que na outra vida ele teve muitas coisas boas, ele teve grandes honrarias, e só que como ele errou alguma coisa, ele transgrediu algumas leis, ele foi rebaixado e agora ele volta no nível inferior do que ele veio antes. Ou seja, às vezes em outra vida você era uma pessoa rica, uma pessoa próspera, né? Se suas vogais forem maior que as consoantes, principalmente lá em cima, quando a gente fez o cálculo, tá, do seu nome completo, então você foi um espírito que em outra vida você foi muito elevado, e agora como você fez algumas coisas erradas, você pode ter roubado dinheiro de alguém, matado alguma pessoa, feito alguma coisa ruim, você veio nessa vida como um espírito rebaixado, tá bom? E se as consoantes forem maior do que as vogais, né, o número de consoantes for maior que as vogais, a gente está diante de um espírito que está ascendendo, que está indo para cima, que está aprendendo o que ele tem que aprender, tá bom? A grande maioria das pessoas, eu acho que eu nunca peguei uma pessoa que tem um espírito elevado, porque a Terra, é importante você saber, a Terra é uma escola, tá, de espíritos. Então, porque a gente tem outros planetas, tem outras dimensões, e sempre que a Terra ela é um aprendizado, sempre que a gente consegue se elevar, por isso que você é um espírito em ascensão, você vai para essa outra experiência. Por isso que não acredite, na verdade, que você está somente nessa Terra para fazer alguma coisa que você não tem propósito. Você tem propósito, e quanto antes você fizer, na sua outra vida você vai ser uma pessoa melhor ainda e vai ter mais honrarias. Vai ter mais dinheiro, vai ter mais prosperidade, vai ter mais saúde. Por isso que é importante você fazer isso e se atentar em relação às coisas que você aprendeu no seu mapa. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos calcular os números do amor. Pela análise do nome e da data de nascimento da pessoa, é possível, né, muito provável a gente descobrir
se o relacionamento da pessoa, ou até relacionamento de amizade, ou amoroso, ele vai dar certo ou vai dar errado. A numerologia cabalística, ela considera essa análise para pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, desculpa, para relacionamentos heterossexuais. Mas com relacionamentos homossexuais eu já peguei clientes que fizeram e também dá certo. Tudo bem? Então como é que a gente faz para calcular? O primeiro passo para descobrir o seu número do amor, a gente vai ver qual que é seu número de missão, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é descobrir seu número. E para isso precisamos saber e ver qual o seu número de missão. Segundo, devemos reduzir seu número de missão a somente um algarismo, porque não existem números de amor 11 ou 22, tá? E depois na tabela no material complementar aqui que a gente vai ter os números do amor, deixa eu só ver aqui em qual página vai estar. Cadê? Harmonia conjugal. Ó, você vai pesquisar na tabela como harmonia conjugal, tá bom? Vamos lá, deixa eu descer aqui. Harmonia conjugal. Aqui, no material complementar. Então vamos lá. Seu número de missão, lembra que é o seu número de destino mais a sua expressão? Então a gente vai reduzir. Digamos que você tem a missão 3, tá bom? Aí a gente vai vir aqui na tabela. Vamos lá. Missão 3, número 3. Eu vibro com 7, eu atraio 5, 6 e 9, eu sou oposto a 4 e 8, eu sou passivo em relação a 1 e 2. O número que você vibra, deixa eu colocar aqui, depois eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu coloquei. Não, eu não coloquei. Mas depois eu vou acrescentar nessa apresentação. Ó, aqui, ó. Ó, o número que vibra eu não coloquei mesmo, eu vou colocar aqui para vocês para ficar ainda mais completo, tá bom? O número que vibra, ele é o quê? É o número que você atrai muito uma pessoa, aqueles relacionamentos muito ardentes, que pode ter muitos ciúmes, que pode ter muita coisa. Mas são números que você se dá muito bem. Tem na verdade, tem um fogo muito aceso, sabe? O número que você vibra. O número que você atrai são as pessoas que são atraídas por você. Ou seja, pessoas que têm o número 5, 6 e 9 são o que atraem, o 3 atrai o 5, 6 e 9, tá? De acordo com esse exemplo. O número que a gente é oposto, que a gente não se dá, que pode dar muito problema de ideias diferentes, a pessoa não consegue pensar igual, é o número 4 e 8. E o número que a gente é passivo, ou seja, que a gente tem mais uma relação de amizade, tal, que a gente fica bem, é o número 1 e 2. Então, para você fazer o cálculo, é importante você entrar aqui, fazer o seu número de missão e depois você entender qual que é o número que você vibra, tá bom? Qual que é o número que você atrai, qual que é o número que você é oposto e qual que é o número que você é passivo. Lembrando, não existem números do amor 11 e 22. Então, se sua missão for 11 ou 22, você deve reduzir ela a 2 ou a 4, tá bom? Depois você consulta a planilha aqui e você vai ver quais são os números que você vibra, atrai, é oposto e é passivo. Eu vou colocar qual o significado, aqui eu vou adicionar um slide aqui na apresentação, quando você for ver, né, da próxima vez que você acessar isso aqui. Você vai ver quais são os significados de vibrar, atrair, ser oposto e ser passivo. Tudo bem? Então, você fazendo esse cálculo, você já pode ver se as suas chances, até se você está planejando casar com alguém, se você está alguma coisa. E se você for fazer uma alteração, por exemplo, é muito comum as mulheres, quando elas vão casar, elas mudarem o nome, né? Porque se você não se atentar a isso, por exemplo, digamos aqui, vou voltar no material complementar. Eu sou uma pessoa que eu atraio o número 5 e 6, né? Eu atraio esse daí. Só que se eu fizer uma alteração errada no meu nome de casada, né? Digamos que eu seja uma mulher, eu altere errado e eu coloque um número oposto ao do meu marido, isso daí começa a dar problema, começa a dar separação, começa a dar problemas conjugais. E isso vai fazer com que a pessoa tenha um casamento infeliz, tá bom? Então é importante você saber como é que você calcula isso e o número da sua pessoa. Agora você já sabe. Você pega o número seu de missão e o número da pessoa de missão. Aí você vai ver na tabela e quando você for fazer o nome de casado, você altera para algum nome ou tira alguma letra, coloca algum acento que vai deixar você ser um número que atrai a pessoa ou que é passivo, tá bom? Por quê? Porque daí você vai garantir um casamento bom e um casamento que vai render frutos, tá? Para não ter problema de separação, de brigas no casamento. Tudo bem? Vamos voltar lá agora?
E eu sei que, ó, essas aulas aqui, eu sei que agora esse daqui parece um pouquinho mais complexo, essas últimas duas aulas são bastante cálculos e bastante coisas, mas caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo ou mande uma mensagem no WhatsApp que eu vou tirar todas as suas dúvidas no curso básico aqui, para você entender como é que funciona a numerologia. Tudo bem? Agora vamos lá. Números harmônicos. São os números que se harmonizam com a pessoa pelo seu dia natalício e servem para compor e harmonizar os endereços, as sociedades, as placas de carro, senhas, os números de telefones e tudo. Porque assim, se você tem um número harmônico, eu já peguei um caso de um cliente, desculpa que eu tô com uma coceira no nariz, eu já peguei o número de um cliente, e o caso dele era o seguinte, ele tinha um carro, né, ele tinha um carro dele lá, e toda vez que ele emprestava para o filho dele, dava problema, dava problema, dava problema, batia o carro, já faltou água, já estourou o pneu, já, vixe, um monte de coisa. E ele comentou isso daí comigo de uma conversa assim que eu tava tendo na hora que eu tava realizando a consulta dele. Daí eu falei, meu, mas calma aí, vamos fazer um estudo do seu filho pra gente entender quais são os números harmônicos dele? Quando a gente foi fazer o cálculo, a gente viu que o número do carro não era harmônico, o número da placa não era harmônico para o filho dele. Por isso que ele, na verdade, sim, era harmônico para ele, para o dono do carro, para a esposa dele, para a filha dele, e não era harmônico para o filho dele. Por isso que sempre que ele emprestava para o filho dele, o carro dava problema na mão dele, porque não era harmônico. Então, na verdade, se você utilizar os números harmônicos, você pode melhorar essa questão de fluxo de dinheiro nessa conta, o carro parar de dar problema, ah, as senhas, né? Você começar a dar mais certo o celular, até para você ter mais ligação de clientes, ou até para você não deixar aquele celular que cai toda hora, parece que se joga do seu bolso. É importante você saber utilizar seus números harmônicos, tudo bem? Como é que a gente faz para calcular? Eu coloquei uma planilha pequena aqui, talvez não dê para você ver, talvez fique um pouco embaçado, mas ele vai estar no material complementar também. E é o seguinte, para achar o número com base de harmonia, precisamos reduzir o dia do nascimento da pessoa a somente um algarismo. Em seguida, nós olhamos a tabela do livro e vemos qual é o número harmônico dessa pessoa. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, a pessoa nasceu no dia 18. 1 mais 8 é igual a 9. Os números harmônicos da pessoa, se a gente olhar aqui embaixo, né, na planilha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Tá? Digamos que a pessoa nasceu no dia 5. Aí o número harmônico dela vai ser 2, 6, 2, 5, 6, 7, 9. Por quê? Porque ela nasceu nesse dia e a gente, com base nisso, a gente vai pegar quais são os números harmônicos da pessoa. Como é que você faz para utilizar os números harmônicos? É importante, por exemplo, no celular, se você puder ter esses números harmônicos no celular, é importante você utilizar, mas a soma deles tem que dar um número harmônico. Por exemplo, o meu número harmônico é o 9. Aí digamos que minha senha do cartão seja 9000. Por quê? 9 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 9, tá bom? E daí eu tenho ainda um número harmônico na minha senha. Então é importante você utilizar dessa maneira. O meu número harmônico é um 4, daí eu quero colocar minha senha do cartão. E eu tenho o número harmônico 2, eu coloco 2200. Vou utilizar duas vezes meu número harmônico e o resultado vai ser um terceiro número harmônico, que é o 4. Então você vai ter muito mais prosperidade na sua conta, parece que as contas vão parar de vir tanto, você vai ter mais fluxo financeiro, tá bom? É importante você utilizar isso em todas as coisas que você conseguir, tá? Os números harmônicos, telefone, senha, placa, número de casa, e tudo aquilo que você consiga utilizar números. Você vai ver que a energia das coisas começam a prosperar muito mais para você. Tá bom? Vamos lá. Eu coloquei algum outro slide aqui. E ó, a gente tem como saber também se a pessoa for compatível em caso de uma sociedade, tá bom? Se você for uma pessoa que você é um empresário e você está montando uma sociedade, nós devemos, e a pessoa, por exemplo, você fez o cálculo lá, né? Aí você colocou aqui seu dia, ó, por exemplo, eu nasci no dia 18. Aí o meu número, o meu aqui deu 9, e os números harmônicos do 9 são esses daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Digamos que a pessoa, né, que eu quero fazer uma sociedade, ela tem um número 7, né, de expressão. E daí não é número harmônico ao meu, né, porque eu fiz todos os cálculos aqui e não deu. Então, nesse caso, a gente deve utilizar o dia e o mês de nascimento para ver quais são os números harmônicos da pessoa e avaliar novamente. Eu vou colocar aqui agora, só para você ter um exemplo. Digamos, vou colocar... Opa, peraí que a tabela ficou em cima aqui. Vou colocar aqui, ó. Dia 18/06. Então seria 1 mais 8 mais 0
mais 6 igual 1 mais 8, 9, mais 6, 10, 15. Vai dar 15 é igual a 1 mais 5 é igual a 6, tá bom? Então, se a pessoa deu 6, agora a gente vai olhar lá. Beleza, deixa eu ver aqui. Meu número harmônico tinha um 6. Opa, tinha um 6. Então, no caso da sociedade, se você for fazer uma conta aqui, na verdade, a pessoa, na verdade, na data de nascimento dela não era um harmônico ao seu, né, o seu sócio. Mas daí você foi fazer um cálculo, opa, você calculou o dia e o mês de nascimento da pessoa e deu um número favorável, ok. Mas, por exemplo, se a pessoa tivesse nascido aqui, ó, dia 18/7, ia dar 16, ia dar 1 mais 6, ia dar 7. Então a pessoa não ia ser compatível a mim, não ia ser um número harmônico. Então, a chance para você não fazer com esse negócio com essa pessoa é maior, porque se você fizer o negócio com essa pessoa não é harmônico a você, é por sua conta e risco. Eu estou falando agora, não faça. E toda vez que eu fiz ou que outros clientes meus fizeram, dá errado. O negócio não vai para frente, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho mais sobre cores favoráveis. Vou descer aqui, vou descer muito. Não. Cores favoráveis. Como é que a gente faz? As cores vibram, assim como os números e as letras, e tudo no universo vibra, né? E conforme descreve a física moderna, o que está escrito nos antigos tratados das escolas da sabedoria dos milênios passados, ou seja, tudo aquilo que as pessoas falavam antigamente é o que está acontecendo hoje. E dessa maneira, para cada ser humano, existem determinadas cores que são harmônicas, né, que ajudam você a ter mais paz, ter mais produtividade, ou até calma, tranquilidade, e outras cores que talvez não se harmonizem com a pessoa. Tem algumas cores que elas não se harmonizam de maneira nenhuma com algumas pessoas, são até meio que opostas, mas a grande maioria das outras pessoas são cores neutras, tudo bem? E como é que a gente faz para calcular as suas cores favoráveis? As cores favoráveis são baseadas de acordo com o seu número de expressão original. Né? Você fez o cálculo, o seu primeiro número de expressão é aquele que vai ter de acordo com as cores favoráveis. E ele não se altera. Para ver as cores favoráveis, eu até coloquei aqui, ó. Tá vendo? Cores, cores favoráveis. Então, se a pessoa nasceu e tem a expressão 1, todos os tons de laranja, amarelo, castanho, dourado, verde, creme branco são favoráveis a ela. A pessoa tem a expressão 3, as cores violeta, vinho, púrpura e vermelha são favoráveis a ela, tá bom? Então é importante você saber quais são suas cores favoráveis para você utilizar nos dias que você tem apresentações, nos dias que você tem negócio, que você quer fazer alguma coisa mais importante, porque elas vão vibrar e vão fazer você ter mais prosperidade e mais sorte naquele dia, você se sentir uma pessoa melhor, tá bom? Então, com isso, eu chego ao final do nosso curso básico de numerologia. Espero que você tenha aprendido bastante. Aqui eu vou colocar alguns contatos, né? Caso você tenha alguma pergunta. Né? O meu WhatsApp é 11 99548 9689. Caso você queira fazer uma ligação, fique à vontade para tirar dúvidas. O Instagram, que é importante, porque a gente vai começar a postar bastante novidade lá. E lá é mais fácil de interagir com as pessoas, porque a gente consegue até responder por vídeo. É o @fórmula do autoconhecimento. E nosso e-mail é o contato@formuladoautoconhecimento.com.br. Agora, você já sabe tudo sobre o curso básico de numerologia. Na próxima aula eu vou dar uma visão geral de tudo que você aprendeu e tudo que você precisa fazer agora para ter mais prosperidade e mais sucesso na sua vida, tá bom? Então, eu espero te ver na próxima, né? Caso você tenha alguma dúvida, agora você já aprendeu muita coisa, mas na próxima aula também vai ser importante, na próxima aula, no vídeo de finalização, vai ser importante para você saber como utilizar essas coisas na sua vida e o que isso vai modificar na sua vida. Tudo bem? Então a gente se vê lá. Eu espero que você realmente tenha gostado disso, desse material. Preparei com muito carinho. Qualquer coisa que não tenha ficado claro, até porque eu falei, eu trabalho já com numerologia há muito tempo, você talvez não trabalhe, mas caso alguma dúvida que você tenha, é só falar comigo que eu vou mandar tudo para você e vou te responder todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, a gente se vê e espero que você tenha gostado e comece a colocar isso em prática, tá bom? Até mais, tchau, tchau.